Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Cânia. O meu nome é Guilherme Coutinho e hoje trago-vos um webinar de simulação onde vamos fazer uma análise de design de escudos de inundação. Ora, estamos a chegar àquela altura do ano em que começa a haver chuvas fortes e estas chuvas fortes muitas das vezes levam a inundações. Este é um infeliz caso que aconteceu agora em outubro de 2024, onde houve inundações em Espanha e principalmente em Valência foi muito grave e infelizmente até houve algumas perdas de vida. Ora, hoje eu trago como ideia tentarmos desenvolver um produto. Aqui é o escudo de inundação, onde então a ideia, o propósito do escudo de inundação é bloquear entradas onde pode haver infiltrações de água. E então como é que podemos usar o SolidWorks Simulations para nos auxiliar no design deste produto? O que é que podemos acrescentar? O que é que podemos remover? Como é que podemos reforçar? Esta vai ser a ideia à volta deste webinar. Vamos então passar para o software. Então temos aqui o modelo que eu criei, o escudo de inundação que eu criei. Este escudo foi criado com base em produtos que já existem no mercado, para tirar então assim as dimensões e ter um contexto por onde começar a fazer este tipo de produto. Ele tem cerca de 3 metros de comprimento e em altura tem cerca de 36 centímetros. Ora, o modelo eu tive a ideia de prendê-lo com parafusos de uma ponta à outra, de modo a fixar então a barreira com aqui o pilar. Depois fiz um espelho e fiz o mesmo para o outro lado. Depois deixei aqui está aqui um sistema de coordenadas que tem a ver então com a simulação e a pressão hidrostática que vamos ver. Okay. A primeira coisa que eu fiz neste estudo de simulação foi suprimir os parafusos. Isto é porque os parafusos criam muitas zonas de contacto que depois o programa vai ter de calcular e vai ser um esforço imenso para o programa, principalmente se fizermos padrões. Então eu removi-os, visto que eles também não fazem mais do que ligar as peças umas com as outras. E para isto nós podemos simplificar o nosso estudo usando então aqui nas conexões aí como interação global, bound meshed independently. Ou seja, elas estão a interação delas é como se fossem merged, ou seja, as peças estão todas fundidas umas com as outras, fazendo então assim uma peça única. Okay? Depois, como fixação, eu resolvi fixar então aqui as partes de trás a imitar uma fixação a uma parede e a parte de baixo fixei então em torno do eixo dos Y, de modo a não se deslocar para baixo, imitando assim o chão. Depois, aqui a pressão. Então, criei um sistema de coordenadas na parte superior. E depois, dei-lhe uma equação hidrostática. Então, vim aqui, então, criei uma distribuição não uniforme com um eixo de coordenadas, que é sempre preciso dar, na parte superior, e depois aqui dei como primeira variável a densidade da água, segunda variável a aceleração gravítica e como terceira variável a relação com o eixo dos Y, negativo. Ou seja, à medida que nos afastamos no Y, a pressão vai aumentar, ilustrando assim aqui pelas setas que temos na figura. Certo? Pronto, estes foram os principais critérios que eu usei neste estudo. Vamos só agora falar do tipo de malha que foi dado neste estudo.
Ora, então, para a barreira, eu dei um tipo de malha de shell, ou a malha em casca, como falámos no outro webinar, que é um tipo de malha que se costuma dar em sheet metal ou em desenhos que tenham uma espessura muito fina, para evitar então usar malha tetraédica, que para fazer esta espessura teria de usar elementos muito finitos, muito pequenininhos, de modo a fazer a geometria da peça. E desta forma, e isso resultava em resultados errados, e desta forma então permite-nos ter cálculos mais rápidos e resultados mais acertados. Aqui também é ter atenção que neste comprimento, nesta superfície do comprimento, foram feitos 2 cortes, de modo a força ser exercida apenas na parte de fora, na parte em contacto com onde estaria a água, e não dentro destes pilares que servem de fixação. Ok, vamos então agora ver os resultados finalmente, e podemos ver então que o nosso primeiro resultado é de 2 newtons por metro quadrado e que temos uma yield strength de 220 newtons por metro quadrado. Ou seja, estamos mesmo muito longe de haver qualquer tipo de deformação neste escudo contra inundações. Isto é principalmente devido ao facto de termos material que é aço, temos um plain carbon steel aplicado e uma espessura de 60 mm. Isto então resulta-nos em uma estrutura muito densa, que então estamos mesmo muito distantes a causar qualquer tipo de deformação só com esta pressão hidrostática. Podemos ver que temos uma deslocação de 0.1 mm, muito pouca, muito baixa, e o nosso fator de segurança permite-nos ir até 100 vezes a força exercida para causar algum tipo de deformação nesta peça. Okay, também criei aqui um gráfico de stress em que então acompanha a superfície interior da barreira, okay? Para podermos visualizar melhor o que acontece de facto só com a barreira em si, e não derivar as tensões nos suportes. Vamos então ver o nosso próximo estudo, onde é que eu decidi reduzir a espessura para metade. Então eram 60 mm e desta vez eu apliquei na casca uma espessura de 28 mm e meio. Vamos ver os nossos resultados. E então temos como resultados ainda muito inferiores ao que seria necessário para causar deformação. Temos 7.7 newtons por metro quadrado, o que é mais do que o outro resultado, mas continua a ser muito inferior do que será necessário para causar deformação. Isto é de facto ao estarmos a trabalhar com o aço, um material muito resistente a tensões. Também é interessante apontar aqui que devido a estar a trabalhar com uma parte da simulação que é o estudo estático linear, ao reduzir a espessura da barreira, as tensões também aumentam perto para o dobro devido à sua linearidade. Como displacement ou como distância, também temos então um aumento baixo de distância, 0.8 mm, ainda não chega nem a 1 mm, e como fator de segurança podemos aplicar 28 vezes a carga, podemos aplicar 30 vezes a carga
e só passado 30 vezes é que poderá haver algum tipo de deformação nestes cantos, mas ainda estamos mesmo muito longe de haver qualquer tipo de deformação. Okay? Mas então, visto que ao trabalhar com aço estamos sempre muito longe de haver qualquer tipo de deformação no nosso produto, podemos então pensar em alterar o material que vamos usar. E podemos começar a pensar então em alumínio. O alumínio, para além de ser mais leve e nos permitir então um transporte melhor, também implica menos custos e será mais fácil de fabricar. Vamos então ativar o estudo, onde fizemos estudo em alumínio, aplicamos a mesma espessura, 28.5, e agora vamos ver então as tensões. Temos uma tensão máxima de 7.7 e que ainda estamos então afastados da yield strength, mas que reduziu drasticamente de 220 para 27 de yield strength, newtons por metros quadrados. O estudo começa a ficar mais interessante. Temos então uma deslocação de 2,2 mm e o nosso fator de segurança permite-nos que haja 3 vezes e meio de forças aplicadas até haver algum tipo de deformação que vai começar a haver por estes cantos. Ou seja, então aqui se houver 4 vezes a força já causava alguma deformação, e aqui 3 vezes a força a vermelho já iria causar a deformação. No entanto, de acordo com as tensões, podemos ver também aquele gráfico da barreira, da nossa barreira completa, de ponta a ponta, e vermos então onde é que iriam as tensões, onde é que iriam acontecer as tensões nesta barreira, e ver então que estamos ainda afastados do yield strength, ou da deformações plásticas na peça, mas que já não estamos tão afastados. Ora, este estudo leva-nos então a perguntar até onde poderíamos elevar a nossa barreira. O que quero dizer é, se houvesse uma inundação maior, o nível da água seria mais alto. Ao nível da água ser mais alto, existiriam pressões maiores que iriam resultar então em tensões maiores. E será que o nosso escudo de inundações maior, o nosso escudo de inundações de alumínio iria suportar este tipo de carga? Ora, então eu criei um estudo onde eu criei uma barreira com uma altura de 1 metro. 1 metro eu achei que fosse apropriado, visto que não precisamos de cobrir a totalidade de uma porta ou de um portão até cima. Precisamos de ter uma altura que mantenha a segurança e que não haja o perigo de haver uma inundação. Okay. Temos então aqui de consertar o ponto onde o sistema de coordenadas está baseado. Temos então que passar aqui para a face de cima. Ok. Temos então aqui a pressão, a nossa pressão hidrostática a ser aplicada. Isso é a aumentar gradualmente. E vamos então ver o que é que os resultados nos mostram. Ok. Então vemos aqui imediatamente que temos uma tensão máxima de 29 newtons por metro quadrado, o que já ultrapassa a yield strength do alumínio, que é 27.57 newtons por metro quadrado. Ou seja, vai haver deformações nesta peça. Vamos ver então aqui o displacement. Vemos que temos 8 mm de displacement. E então vamos ver então o nosso fator de segurança de 5, se houvesse então 5 vezes a força desta força hidrostática. Estas seriam as zonas onde iria haver deformação. Certo? Vamos ver então aqui estudar
a nossa barreira, visto que estamos muito perto das zonas de tensão. Vamos ver então por dentro só da barreira o que será que está a acontecer. Vimos então aqui que a tensão baixa ligeiramente, o que quer dizer que as tensões máximas estão a acontecer nestes pilares e não na barreira em si, e que aqui ainda se mantém abaixo do ponto de deformação, mas que evidentemente o outro já cria deformação e que evidentemente não poderíamos lançar esta solução para o mercado. Ora, então podemos olhar aqui um pouco para este fator de segurança de 5 e virmos as zonas de deformação, e ao olhar para aqui eu tive a ideia de, então e se criarmos uns apoios na posição oposta onde está a acontecer a pressão hidrostática. Então decidi criar então dois apoios na parte de trás que contrariam a pressão aplicada e que foram feitos também com uma malha de casca devido à sua espessura. Ora, esta malha em casca também tem a particularidade de considerar esta distância de 60 mm como se fosse um contacto em merged, ok? A peça continua toda unida em si. Ora, vamos ver os resultados. E os resultados dizem-nos que então esta opção de design seria uma excelente ideia para nos reduzir então as tensões na nossa peça e evitar então deformações na peça. Ela passa dos 29 newtons por metro quadrado para apenas 6, ou seja, uma diferença muito significativa. Vamos ver então os displacements, já nem chega a 1 mm de distância. E no nosso factor of safety podemos ver que se aplicarmos 5 vezes a força, a deformação que irá acontecer será aqui por estas zonas, mas que, visto que elas estão posicionadas na zona oposta onde estão os apoios, nem sequer devem ser consideradas para o nosso desenho deste produto. Ok? Podemos então fazer esta barreira em alumínio com 1 metro de altura, desde que sejam então aplicadas apoios na parte traseira da peça. Ora, espero que este webinar tenha-vos ajudado a perceberem melhor as ferramentas do SolidWorks Simulation. Espero que também que tenham ideias de como podem utilizá-lo para pensar em variações de design no vosso modelo. E já sabem, alguma coisa é deixar aí as questões ou dúvidas que tenham tido durante este webinar, que eu estou aqui para as responder. Obrigado pela vossa presença e vemo-nos para o próximo webinar.